Olá, galerinha. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo aí do nosso livro didático, né, do sexto ano, mais especificamente na página 17, certo? Na parte aí que fala sobre o sistema de numeração decimal, ok? Então, nessa página aí, o livro ele cita algumas características do nosso sistema de numeração decimal, certo? E eu vou comentar um pouco sobre essas características aí que o livro traz, ok? Eu vou explicar um pouco o que significa cada característica dessa, né? A primeira coisa que a gente vai perceber aí é sobre o nome, né? O sistema é o sistema de numeração decimal, mas ele também é conhecido como sistema indo-arábico. Por que isso acontece, né? Primeiro, porque foi uma contribuição desses dois povos, certo? Primeiro ele foi desenvolvido pelos hindus por volta do século V, se eu não me engano, não é isso? E foi aperfeiçoado e desenvolvido pelos árabes. Então ele leva o nome dos dois povos aí, certo? Por isso que ficou conhecido como sistema indo-arábico, certo? Então, essa é uma das características aí que o livro traz, né? Que é esse outro nome que ele também é conhecido. Outra característica que o livro cita aí, né? Ele diz que esse sistema ele tem 10 símbolos, não é isso? Então, quais são esses símbolos aí? A gente já conhece, a gente já tem costume de trabalhar com esses símbolos. Quais são? São os números, os algarismos que a gente conhece, né? Quem são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e o 9, certo? Com esses 10 símbolos aqui, nós conseguimos formar todos os números que nós conhecemos, não é isso? Do nosso sistema de numeração decimal, certo? E esses números aqui, esses símbolos, certo? Eles são conhecidos, né? Eles são chamados de dígitos ou também podem ser chamados de algarismos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número, deixa eu mudar a cor aqui, né? Só para dar esse exemplo aqui, se eu tenho aqui o número, por exemplo, 145, é um número que possui aí 3 dígitos, certo? Eu posso dizer que ele possui 3 dígitos ou também, né, 3 algarismos, certo? Tranquilo isso, né? Se eu tiver um número 28, não é isso? Ele possui quantos dígitos ou algarismos? Apenas 2, né? Tem 2 dígitos ou a gente pode dizer que tem 2 algarismos, né? Tranquilo isso aqui também de compreender, não é verdade? Vamos para mais uma característica dele aqui, ó. O livro, ele fala que esse sistema é um sistema decimal. Deixa eu só pegar um pouquinho mais de espaço aqui, né? O livro ele também fala que é um sistema decimal. Por que recebe esse nome? Ó, decimal vem de qual número? Vem do número 10, não é isso? Então, esse sistema ele recebe esse número pelo seguinte fato. Quando a gente está contando, está registrando números nesse sistema, a gente agrupa, né, as quantidades aí de 10 em 10. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, deixa eu só fazer uma representação para vocês aqui em desenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Se eu tiver aqui essa quantidade de elementos aqui, ó. Então eu estou contando essa quantidade aqui de elementos, né? Então a gente tem 15 elementos aqui. O que a gente costuma fazer nesse sistema? A gente pega essa quantidade aqui e agrupa, faz grupinhos, sempre de 10 em 10, certo? Então nesse caso aqui eu tenho um grupinho de 10, né? Que é uma dezena. E sobram aqui 5 unidades, não é isso? Então, como é que a gente representa esse número aqui? Representa por 15, não é isso? Então, aqui a casa das dezenas, aqui a casa das unidades. Mas essa parte de dezenas e unidades, né, eu vou falar mais adiante. Vai ser assunto um pouquinho mais adiante, certo? Outra coisa outra característica que a gente pode ver aqui, e aí essa característica é bem importante, certo? A gente prestar bem atenção a ela, é o seguinte, ó. Esse sistema, ele é um sistema que é posicional, certo? É um sistema posicional. O que significa? Essa característica é bem importante dele. Essa característica significa o seguinte, o próprio nome já diz, né? Posicional vem de posição. Quer dizer o seguinte, cada número, ele
assume um valor diferente dependendo da posição que ele esteja, certo? Então, como assim? Por exemplo, se eu pegar, vou pegar aqui como exemplo esses dois números aqui, ó. Vamos ver dois números aqui. O número 12 e o número 21. Eles não são formados pelos mesmos algarismos, que é o 1 e o 2, não é verdade? Mas eu pergunto a você, esse 1 aqui tem o mesmo valor que esse 1 aqui? Lógico que não, não é isso? Porque esse 1 aqui, quanto que ele vale esse 1 aqui, ó? Nesse primeiro número? Ele vale 10. Enquanto esse 1 aqui, ele vale apenas 1 mesmo, não é isso? E por que que muda esse valor? Não é o mesmo algarismo? Muda somente por causa da posição, não é isso? Aqui ele está representando dezenas, quer dizer que é uma dezena, certo? Então vale 10. Ok? Então esse valor aqui, todos os números, dependendo do valor que ele assuma, né? Ou melhor, todos os dígitos, dependendo do valor que ele assuma, ele vai assumir um valor diferente, certo? Vamos ver mais uns exemplos dessa característica aqui, ó. Valor posicional, certo? Vamos ver mais uns exemplos aqui. Por exemplo, se eu pegar o número 243, aí eu pergunto para vocês, qual é o valor posicional do 4? O valor posicional, certo? O valor posicional do 4 é quanto? 40. Não é isso? Ele não está na casa das dezenas aqui, então são 4 dezenas, né? Que você pode fazer 4 vezes 10. Não é isso? Por exemplo, se eu quiser o valor posicional do 2, como é que eu vou saber o valor posicional do 2? Valor posicional do 2, ó. O valor posicional do 2, o 2 está na casa das centenas, não é isso? Então, esse 2 aqui, ele está assumindo o valor de 200. Por quê? Porque ele está dizendo que tem duas centenas. É 2 vezes 100. Certo? Ah, mas você ainda não falou dessa parte de dezenas, centenas, unidades, dessa divisão, né? Como é que eu vou saber? Então, aqui eu vou ensinar um truquezinho para vocês aqui, ó. Eu vou ensinar um pequeno truque que é para vocês saberem o valor posicional de cada número aí, certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o número 5.328, por exemplo. Então, eu quero saber aqui o valor posicional do 2. Como é que eu faço para obter o valor posicional do 2? Gente, é simples. Você vai pegar ele, né? Vai repetir ele aqui, para descobrir o valor posicional. E aí você vai olhar aqui, ó. Quantos números tem depois do 2? Só tem um, que é o 8. Então, o que você vai fazer? Você vai acrescentar um zero aqui depois dele, certo? O valor posicional dele é de 20, certo? Se eu quero saber o valor posicional do 5, como é que eu faço para saber o valor posicional do 5? Simples, você repete ele e aí você conta quantos números tem depois do 5. Ó. São 3 dígitos aqui, então eu vou acrescentar 3 zeros aqui na frente, quer dizer, o valor posicional do 5 vai ser 5.000 e assim sucessivamente. Serve para todo e qualquer número que precise vocês descobrirem o valor posicional, certo? Esse truquezinho aí para vocês não errarem mais aí, certo? Ok? Então, essa era a nossa aula de hoje, a nossa explicação. Espero que vocês tenham gostado e entendido, certo? E até mais.